Precisamos frequentar uma igreja para sermos salvos? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Neste vídeo vou buscar uma resposta bíblica a essa questão. Olá, eu sou Elon Marques e se você gosta de conteúdo bíblico como este, dê seu like e se inscreva no canal. Bora lá pro assunto de hoje. Se você é cristão, provavelmente frequenta uma igreja onde você tem comunhão com outros cristãos que também frequentam aquela comunidade. Mas será que é necessário frequentar uma igreja para ser salvo? Primeiramente, a salvação não depende de nosso próprio mérito. Por isso, deixar de frequentar uma igreja não lhe fará necessariamente perder a salvação, assim como frequentar uma igreja não lhe fará necessariamente ganhá-la. A salvação é através da nossa fé em Jesus Cristo, que pagou o preço que era necessário para salvar todos aqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo ensina esse princípio, que a salvação não é conquistada por nosso mérito, mas sim mérito divino. Paulo escreveu a Tito que Cristo nos salvou pela sua misericórdia e não por obras que havíamos feito. Pense, por exemplo, no ladrão da cruz, um homem que provavelmente nunca havia estado com Jesus, porém na hora da morte ele creu e foi salvo, sem frequentar qualquer comunidade. Dito isso, vamos para o segundo ponto. A igreja foi algo planejado por Jesus. Apesar de nossa salvação não estar baseada na nossa frequência em uma igreja, mas na fé em Jesus Cristo. A igreja foi algo planejado por Deus e instituída pelo próprio Jesus. E neste ponto alguém até pode argumentar: mas a igreja que Jesus instituiu foi os próprios crentes e não uma construção onde pessoas deveriam se reunir. Essa afirmação não contempla toda a verdade. É certo que os cristãos são o templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo menciona 3 vezes nas cartas à igreja de Corinto. Porém, fazia parte do plano de Jesus formar uma comunidade de pessoas que se reuniriam para adorar a Deus e espalhar o evangelho de Cristo. A própria palavra grega para igreja, usada pelos escritores do Novo Testamento, é usada para se referir a uma assembleia, reunião de pessoas. No Antigo Testamento grego é usada para se referir a reuniões do povo de Israel. E no Novo Testamento é usada para se referir a reuniões dos cristãos. Então Jesus e seus discípulos de fato tinham em mente que os cristãos deveriam se reunir em comunidades e viver em comunhão. Jesus foi o construtor da igreja. Na famosa passagem de Mateus, Jesus fala que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O terceiro ponto é o ensinamento e prática dos apóstolos. Sabe o que Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos têm em comum? Suas vidas foram de andar em cidade evangelizando e deixando em cada cidade uma comunidade cristã, o que eles chamavam de igreja. Vamos tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que fez 3 viagens missionárias, talvez 4, e por todas as cidades que chegava, plantava uma igreja. Paulo e Barnabé, após a primeira viagem missionária, estabeleceram líderes das igrejas que haviam fundado. Esses textos só mostram que Paulo e os outros apóstolos fundaram muitas igrejas e as fortaleceram. Isso é um grande testemunho da necessidade e importância das comunidades de fé cristã, já que tanto Jesus quanto os apóstolos as fundaram e fortaleceram. E para reforçar ainda mais esse ponto, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e várias delas endereçadas a igrejas, com o objetivo de exortar, ensinar e consolar. Jesus Cristo, através de João, mandou 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja não é um meio pelo qual somos salvos, mas ela estava no planejamento de Jesus e na prática dos apóstolos de Cristo. O quarto ponto é que o cristianismo foi feito para ser vivido coletivamente, no sentido de você viver a experiência cristã em conjunto com outras pessoas. Por isso, os apóstolos de Jesus criaram e fortaleceram comunidades. Vemos isso desde o início da igreja. Em Atos 2, nós vemos as coisas que aconteceram depois da descida do Espírito Santo. Os cristãos viviam como uma verdadeira comunidade, compartilhando com os outros aquilo que necessitavam, faziam orações em grupo e estavam em comunhão. Os primeiros cristãos normalmente se reuniam para o culto na casa de um cristão. Paulo descreve a tradição de compartilhar uma refeição cerimonial que nós chamamos de Santa Ceia, na qual a morte sacrificial de Jesus era lembrada. Os crentes exerciam dons proféticos, cantavam, oravam e instruíam uns aos outros. O escritor do livro de Hebreus aconselha os cristãos a não deixarem de congregar, como alguns estavam fazendo. O apóstolo Paulo fala que cada cristão é um membro que faz parte de um corpo maior, a igreja. Cada um com suas funções e cada um dependendo do corpo. Ou seja, o cristianismo, para ser saudável, deve ser vivido comunitariamente e não individual. Esse é o ensino bíblico de Jesus e dos apóstolos.
como foi a prática da Igreja de Cristo desde sua formação. Dito isso, vamos para o quinto e último ponto. Não é qualquer casa com uma placa escrito igreja que deve ser considerada um lugar saudável para um cristão frequentar. Jesus e os apóstolos afirmaram que muitos falsos profetas surgiriam, lobos em peles de cordeiro. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia porque não vivia o verdadeiro evangelho. Jesus fala sobre os falsos profetas e nos dá uma dica de ouro para reconhecê-los. Pelos frutos os conhecereis. A árvore má produz fruto mau. O apóstolo João, em sua primeira carta, fala aos cristãos para testar o espírito dos profetas, a fim de reconhecer quem são. Sei que existem muitas falsas igrejas por aí, mas isso havia sido previsto por Jesus e seus discípulos. Devemos escolher bem a igreja que vamos frequentar. Resumindo, frequentar uma igreja não é o meio pelo qual nós somos salvos, mas se fomos salvos, devemos frequentar. Por quê? Porque Jesus e seus discípulos ensinaram. Jesus edificou a igreja, os seus discípulos criaram e fortaleceram comunidades em todo o Império Romano e até fora dele. O cristianismo nunca foi planejado para ser vivido individualmente e sem a comunhão com outros cristãos, mas sempre foi da vontade de seus fundadores que os cristãos vivessem sua fé no coletivo. Mas e você? O que acha do assunto? É obrigatório um cristão frequentar uma igreja? Comente abaixo a sua opinião. Esse foi o vídeo da semana e eu espero que ele tenha sido útil para você. Fique com Deus e que ele continue abençoando sua vida.